Olá, eu sou o Rafael Machado, estamos aqui em mais um encontro do Conhecendo o CMT. Essa série de encontros nós estamos realizando para apresentar e ter a oportunidade de conversar um pouco mais com os integrantes do escritório. Nós temos a oportunidade hoje de estar aqui conosco, a satisfação, o César Santolin, que é sócio do CMT, lidera no escritório toda a área de direito administrativo. O César, depois de uma passagem muito bem sucedida pelo setor público, tivemos a grata satisfação de ter o ingresso do César no escritório já há um bom tempo, né? A partir de algo peculiar, né, César? Um encontro que começou por motivos futebolísticos, né? Nobres motivos futebolísticos e que felizmente deram muito certo. Então a gente está hoje nesse bate-papo, é um bate-papo informal, como vocês já conhecem nessa série. Então, César, muito obrigado, bem-vindo, né? E a gente tem tentado, antes de tratar do advogado, e no teu caso economista, Santolin, a gente falar um pouco da pessoa, de como é que foi essa trajetória até aqui. E aí eu começo te perguntando como é que foi a infância, como é que foi a tua época de colégio, como é que foi essa etapa até depois chegar na faculdade de Direito, na faculdade de Economia. Nos fala um pouco desse início aí, como é que foi. Perfeito, Rafael. Eu sou natural de Santo Ângelo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, como vocês sabem, e vivi no interior até os meus 15 anos, e quando vim a Porto Alegre para fazer o segundo grau, me preparar depois para cursar, na época, o que eu pretendia que fosse o curso de Engenharia Eletrônica. Eu não sabia disso. Meu objetivo, e essa foi inclusive a razão de meus pais terem feito um esforço grande para permitir que eu viesse estudar em Porto Alegre, porque o curso de Engenharia Eletrônica era, naquela oportunidade, muito disputado, era o curso mais difícil de se ingressar pela via do vestibular. No correr do tempo que eu fiquei em Porto Alegre, no entanto, eu acabei me dando conta que, embora eu até tenha, como tenho até hoje, gosto por essa área de eletrônica, fiz durante o segundo grau, me formei como auxiliar técnico de eletrônica, que aliás é outro título, não coloco no meu látis, mas deveria estar. Poderia estar lá. Acabei, no último momento, me decidindo pelo direito, que era a profissão dos meus pais, que eram advogados, e percebi que, inclusive, a minha resistência em aceitar isso um pouco era uma tentativa de eu me identificar melhor, coisas típicas da adolescência. E, no entanto, pelo gosto que eu sempre tive e continuo tendo até hoje pela matemática, achei que seria interessante também ter uma atividade profissional onde eu pudesse explorar um pouco mais isso. Então, eu ingressei nos dois cursos, no Direito e na Economia, concomitantemente, no Direito na URGS, na Economia na PUC. E um ano depois fiz um novo vestibular na URGS, isso era possível, à época teve coexistirem dois cursos na Universidade Federal então acabei concluindo tanto o Direito quanto a Economia na Federal do Rio Grande do Sul. E como é que era o Santolin aluno na universidade? Como é que era o estudante Santolin? Era dedicado? Era mais dos amigos? Como é que era, Santolin? As pessoas têm curiosidade muitas vezes de como é que a gente era na época da faculdade. Como é que você era na época da faculdade? A faculdade foi para mim uma experiência muito intensa, vivi ela acho que com todas as possibilidades que um estudante universitário pode viver. O ambiente da URGS era e continua sendo, eu depois que ingressei na URGS nunca mais saí de lá, mas muito oportuno, digamos assim, para um jovem que vinha do interior, que lá no interior eu já me sentia um pouco desambientado, me faltava um pouco o espaço que eu gostaria, especialmente do ponto de vista dos meus interesses intelectuais. E a universidade me deu toda essa possibilidade, então eu aproveitei tudo que a universidade me deu. Fiz amigos que tenho até hoje, mas realmente como estudante eu fui um pouco esquizofrênico, eu tinha duas personalidades. Eu, como estudante no Direito, fui um estudante muito dedicado. Eu tirei o primeiro lugar no vestibular, no Direito, fui um dos primeiros colocados ao final do curso, tive médias sempre muito elevadas, minha média final no curso foi acima de 9,5. Então eu era um estudante, digamos assim, top de linha, o que não se aplica à economia. Porque eu percebi claramente que eu tinha que priorizar uma das duas atividades. Era muito difícil manter o nível de qualidade
que eu poderia desempenhar nos 2 cursos. Então, na economia, eu fui um estudante que eventualmente até fui reprovado algumas vezes. Eu fazia as cadeiras da economia sempre depois, me preparava para as provas sempre depois do que eu me preparava para o direito. Razão pela qual até hoje, embora eu tenha a condição de economista, eu me sou muito mais um advogado do que um economista. E por que essa prioridade o direito? Por que o direito, né, desde a época da faculdade, assim, essa atenção maior do que a economia? Por que a priorização ao direito? É paixão mesmo. Eu percebi que era o que eu podia fazer melhor. Não sei, poderia ter sido engenheiro, um bom engenheiro, talvez. Claro. Nós vamos nos formando e desenhando como nós somos pela estrada que percorremos. Na medida que eu ingressei na faculdade de Direito, gostei do que eu estudava, gostava do ambiente que eu frequentava, a cada vez mais foi me interessando. É claro, facilitou o fato de eu vir de uma família onde eu tinha pai e mãe advogados, isso sempre teve alguma influência, mas não foi decisivo. Eu posso dizer que o direito realmente me apaixonou, tanto é verdade que, embora eu tenha feito todo o curso de direito, eu nunca trabalhei ou me interessei pelas áreas do direito que os meus pais trabalhavam. Meu pai é advogado trabalhista, era advogado trabalhista, hoje está aposentado. Minha mãe também é aposentada, era advogada de família e sucessões, que são áreas exatamente nas quais eu nunca tive interesse. E entrando então agora nas áreas do direito, assim, depois de se formar, né, o início da carreira profissional, como é que foi o início da tua carreira profissional? Ainda durante a faculdade, já a partir do momento que eu tinha lá a condição de estagiário, junto à Ordem dos Advogados, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Então, isso é mais ou menos um pouco adiante da metade do curso de Direito. Eu fazia então Direito, fazia o Direito de manhã, trabalhava à tarde e fazia o curso de Economia à noite. Era uma atividade em 3 turnos. E quando me formei, um daqueles colegas que era estagiário como eu, no mesmo escritório, eu e ele abrimos um escritório. Um escritório era uma salinha de poucos metros quadrados. Nós dividíamos a sala com outras 2 colegas, nós trabalhávamos de manhã, usando a sala, e elas trabalhavam à tarde. E fazíamos advocacia geral, ou seja, o que se conseguisse trabalhar. E assim foi por um bom tempo, cerca de 2 anos. Aí esse colega foi para a área da magistratura, fez concurso para pretor e depois se transformou em juiz. Hoje, inclusive, é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E eu fiquei sozinho. Ficando sozinho, coincidiu com esse momento, o meu pai decidiu comprar uma sala em Porto Alegre, porque por interesse dele, profissional dele, ele achava interessante ter também um escritório em Porto Alegre, e eu passei a usar essa sala, em alguns casos trabalhando junto com ele, principalmente aqui no Tribunal de Justiça. É até curioso, porque eu era um jovem advogado, já fazia sustentação oral, porque era a demanda que eu tinha, era o serviço que eu tinha para fazer. Claro. E durou isso ainda por alguns anos, até eu me decidi por um outro tipo de advocacia. Eu trabalhei assim por cerca de 5 anos com o meu escritório, ou com o escritório do meu pai, no qual eu colaborava, e aí com o passar dos anos eu acabei me decidindo por ir trabalhar como advogado empregado. Participei de um processo seletivo de um banco, fui selecionado e começou um outro momento da minha vida profissional, né? Como advogado empregado, um vínculo de relação de emprego, que durou cerca de 3 anos. E Santolin, à medida que a gente, né, profissionalmente o tempo vai passando, a gente muitas vezes se lembra e aplica coisas, inclusive, que a gente via lá atrás, né? Volta e meia, mesmo depois de muitos anos. Desse início, né, o que até hoje tu trazes na tua atividade? Assim, o que volta e meia passa o tempo, mas ainda, mesmo hoje, depois de toda a experiência, depois, obviamente, foi também para o setor público, essas coisas do passado, lá do escritório pequeno, mas que até hoje tu te acompanha como advogado?
Eu acho que uma coisa que eu aprendi desde cedo é que o advogado é, antes de mais nada, um resolvedor de problemas. Eu já fiz essa brincadeira numa conversa anterior contigo, repito agora, né? Se a advocacia tivesse um patrono, e se é verdade a história de que o Cristóvão Colombo colocou o ovo em pé, quebrando ele, esse é o advogado. É claro que depois que o ovo é posto em pé, muitas vezes todo mundo diz: ah, mas isso era simples, isso era fácil. Mas antes do Cristóvão Colombo dar aquela batidinha e colocar o ovo em pé, ninguém tinha descoberto isso. Então o advogado é fundamentalmente o sujeito que recebe um problema que não pôde ser resolvido, porque se pudesse o advogado não teria sido buscado, ou preventivamente, ou curativamente, e ele tem que colocar o ovo em pé da maneira mais simples, mais fácil, mais objetiva que ele puder fazer. Entender o problema, compreender a necessidade do seu cliente e apresentar a solução que pudesse ser a mais interessante para ele da forma mais rápida possível. Isso sempre foi o que eu procurei fazer na minha atividade profissional e é o que eu procuro fazer até hoje. Santolin, e nos fala um pouco da tua experiência pelos órgãos de controle, pelo Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa passagem, né? Uma carreira longa nessa atividade? Nos fala um pouco e que lições ficaram dessa atividade e que hoje te auxiliam e te trazem na atividade como advogado. Isso é uma outra parte da minha vida profissional. Depois de estar alguns anos trabalhando nesse banco, o banco, por decisão interna, entendeu de terceirizar os serviços e, portanto, extinguiu praticamente o seu departamento jurídico aqui em Porto Alegre. Todos nós que éramos advogados, então, procuramos novas oportunidades profissionais. E eu decidi, então, naquele momento, realizar um concurso público, ou algum concurso público no qual eu pudesse continuar sendo advogado. Não me interessava, ou nunca me interessou exatamente um concurso, uma área de atividade jurídica que não fosse, naquele momento, a da advocacia. Prestei alguns concursos, fui bem sucedido em alguns, não fui tão bem sucedido em outros, mas coincidentemente fui aprovado quase ao mesmo tempo em 2 concursos, para Procurador de Estado do Rio Grande do Sul e para Procurador da Assembleia do Rio Grande do Sul. E os 2 concursos me interessavam, os 2 permitiam que eu continuasse sendo advogado, agora advogado público. Fui nomeado e tomei posse na Procuradoria do Estado em primeiro lugar, e depois, quando fui nomeado na Procuradoria da Assembleia, tive que recusar a nomeação. Fiz carreira na Procuradoria, cheguei a ser Procurador de Estado de classe superior, que é o mais alto nível da carreira de Procurador do Estado. Cheguei a integrar o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado durante um período. No entanto, por questões aí muito ligadas a mudanças governamentais, eu estive um período cedido pela Procuradoria do Estado ao Palácio do Governo, fui subchefe jurídico e legislativo da Casa Civil durante quase 3 anos, e quando retornei à Procuradoria-Geral do Estado, percebi um clima não muito, assim, favorável, por razões, na minha opinião, injustificadas. Eu fui ao Palácio do Governo como um procurador de Estado e não como um ativista político. Claro. Mas fui visto pelo grupo que era hegemônico naquele momento na Procuradoria, junto com outros colegas que também passaram pela mesma situação, e isso me criou um ambiente de trabalho que não era agradável. Decidi, então, pela realização de um novo concurso, no qual eu também fui bem sucedido, e passei então a ser conselheiro substituto no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, quando passei então a experimentar uma atividade um pouco diferente. Já na Procuradoria, nos meus últimos anos na Procuradoria, estando membro do Conselho Superior, eu passei a atuar como parecerista. Até então eu sempre havia sido um advogado de contencioso. Claro. Como parecerista, eu desenvolvi uma habilidade que eu imaginava que eu não tinha, que era de fazer juízos de valor sobre situações, o que me tornou mais próximo, claro, de um julgamento. O ingresso no Tribunal de Contas do Estado, como conselheiro substituto, que tem funções de judicatura, definitivamente amoldou esse novo perfil, né? Agora já não mais o do advogado, mas o do magistrado. E eu fui magistrado por quase 20 anos no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
também uma atividade que foi muito recompensadora, não tenho nenhuma má lembrança desse período, pelo contrário, e até imaginei que não voltaria a advogar, porque essa condição de magistrado, de alguma maneira também, como eu disse, a estrada vai mudando a maneira como nós vemos os fatos. No entanto, graças ao gentil convite que recebi do CMT, que muito me honrou, vim tentar aqui ver se eu ainda tinha o perfil do advogado e, pelo menos pela minha avaliação nesse período que estou aqui, acho que a advocacia continua sendo uma atividade altamente recompensadora e interessante. Não tenho dúvida nenhuma. A propósito, Santolin, a gente tem trabalhado em vários projetos juntos na área de infraestrutura, né, atendendo uma série de clientes, e é algo que sempre chama atenção, seja pela tua formação acadêmica, né, que até a gente pode depois também explorar um pouco, mas pela tua ampla experiência no setor público, que sempre parte muito de ti a noção de que o direito administrativo, que é a área, né, mais afeta a ti, que ele pode ser visto de uma maneira mais atualizada em comparação ao que alguns outros, porventura, talvez até por receio e por não ter essa experiência que tu tens, acabam adotando. Nos fala um pouquinho sobre essa visão nova de um direito administrativo mais moderno, mais atualizado, contemporâneo, que no teu caso concreto tu aplica no dia a dia para os clientes e que tem, sem dúvida nenhuma, também ensina na faculdade, mas que às vezes os clientes que eventualmente não têm uma relação direta contigo podem desconhecer. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Claro, Rafael. De fato, a avaliação não é só minha, a própria doutrina do direito administrativo tem trabalhado com isso, que é a ideia de que o direito administrativo, como, por exemplo, eu aprendi na faculdade, sofreu modificações muito importantes. Talvez as mais significativas estejam relacionadas à superação daquela ideia tradicional de que a relação entre administração e administrado é uma relação sempre de subordinação por uma relação mais horizontal, onde hoje a administração e o administrado têm que estabelecer modos de colaboração. E isso já muda um pouco, o próprio dogma da supremacia do interesse público é hoje posto em discussão em diferentes situações, e isto, a meu juízo, é um avanço substancial, porque valoriza, prestigia a atividade daquele que é, em última análise, o destinatário da atividade da administração, que é o administrado, não é? Que é o contribuinte, que é aquele que faz sustentar a máquina estatal. Isso muda também um outro aspecto importante, que as relações de administração hoje são cada vez mais contratualizadas e cada vez menos hierarquizadas. Ao invés da administração dizer sempre, a partir de normas que ela edita, como é que o administrado deve fazer, ela chama o administrado para estabelecer mecanismos de cooperação. E isso vai mudando também o perfil do direito administrativo. Nós temos hoje um direito administrativo que está menos focado em normas que ditam comportamentos ou condutas e muito mais em mecanismos para permitir essa colaboração. E isso, para mim, é muito interessante poder trabalhar com essa perspectiva. Santolin, estamos nos encaminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, né? Uma pergunta que a gente tem feito com frequência aqui, que é a seguinte: em certa medida você já comentou, mas eu acho que vale a pena a gente voltar a esse assunto. Se a gente tivesse que deixar aqui uma mensagem para os clientes, né? Para os clientes desta área do direito administrativo, por exemplo, nessa área de infraestrutura, né? Para os gestores jurídicos, né, que lidam com este tema e que muitas vezes estão mais acostumados na relação privada e quando entram na seara pública ficam num ambiente de mais insegurança, qual seria a mensagem que você diria para esses clientes com relação a essa área do direito administrativo? Que acreditem na possibilidade de fazer uma administração
pública cada vez mais eficiente, mais gerencial e menos burocrática. E não é fácil isso, realmente é preciso mudar a mentalidade de muitas pessoas, mas é uma necessidade. O Estado contemporâneo já não consegue mais ser aquele Estado provedor, aquele Estado social, se é que algum dia ele foi, embora inequivocamente nos países ainda em desenvolvimento ou de terceiro mundo, a presença do Estado na vida das pessoas ainda vai ser muito forte por muito tempo, porque isso é inevitável. Nós temos uma sociedade plena de desigualdades, de dificuldades estruturais e institucionais, e a presença do Estado é necessária. Mas pode ser um Estado realmente competente, pode ser um Estado eficiente, e para isso é preciso que as pessoas acreditem nisso. Eu tenho também uma experiência acadêmica na condição de professor universitário e percebo que junto à comunidade acadêmica isso também é reconhecido. E a universidade pode e deve ser cada vez mais partícipe de questões práticas que afetam a vida das pessoas. Então, se nós conseguirmos fazer com que a universidade, com que a classe empresarial, com que os trabalhadores todos entendam o papel do Estado, esse papel mais moderno, de um Estado que não é um Estado que determina e que intervém, mas que é um Estado que coordena as ações, me parece que nós podemos progredir bastante. Exato, muito bom. Santolin, para encerrar, que mensagem, o que você diria para um estudante que está agora no meio do curso ou que está se formando agora, como era o Santolin lá atrás e que está pensando em que carreira vai seguir, se vai para advocacia ou eventualmente vai fazer um concurso, mas que está iniciando na vida profissional. O que o Santolin hoje, nessa experiência toda riquíssima, o que diria para esse jovem que está lá iniciando a carreira profissional? Tenha dúvidas, tenha muitas dúvidas. Quanto mais dúvidas, melhor. Experimente o máximo que puder. Eu, quando fazia a faculdade, eu me imaginava um advogado tributarista, que o Cristiano não nos ouça. Mas, enfim, era o meu sonho de consumo. Adorava o direito tributário, talvez pelas conexões naturais que o direito tributário tem com a economia. Nunca fui advogado tributário, a não ser quando fui procurador de Estado. E aí eu fui advogado pelo fisco, que era exatamente o que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Ao longo da minha vida profissional, surgiram oportunidades, algumas eu realmente não as aproveitei, outras aproveitei, mas nunca deixei de acreditar de que o que eu estou fazendo não é definitivo, que tudo pode ser alterado, pode ser que nós precisamos ficar atentos para as oportunidades e para os movimentos que estão ao nosso redor. Então, quanto mais dúvidas tivermos, melhor. Que bom. Santolin, muito obrigado pela presença. Eu queria registrar que tem sido um prazer a gente trabalhar junto, tem sido uma satisfação para todos no escritório. E uma provocação que eu queria te fazer é que talvez o Santolin jovem, que lá no início pensasse se queria ser advogado ou não, talvez para fugir dos pais, eu queria dizer que a gente trabalhando em conjunto, eu quero dizer que todo o percurso foi para acabar o final que teria que ser, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o cacuete é o do advogado e sempre foi, e a gente constata isso no dia a dia, que tem essa experiência toda em outras atividades, mas o Santolin advogado está ali presente. Tomara. Obrigado, Santolin. Obrigado, um abraço, Rafael. viu? Até mais. Até mais.